por ele. Senhor, nós agradecemos pelas oportunidades, mais uma vez que estamos aqui, Senhor. Usa, Senhor, esse teu vaso precioso nas tuas mãos, Senhor. O pastor Sérgio, Senhor, o Senhor sabe que ele tem se esforçado, que ele tem estudado, lógico, mas também que ele tem uma conexão contigo, Senhor. Através do Espírito Santo, Senhor, que ele seja usado poderosamente hoje, Senhor. Que pessoas, que nós que estamos aqui possamos ser alimentados, e os outros que posteriormente possam ver esta pregação, Senhor, pelo YouTube, alguma coisa assim, Senhor. Que elas possam ser alimentadas também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, usa teu filho, usa ele como uma palavra poderosa, Senhor, que nós sabemos que a tua palavra, de Gênesis até Apocalipse, ela é poderosa, Senhor. Mas hoje, toca, Senhor, especialmente cada um de nós que estamos precisando, em cada parte de nossa vida, que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pelas saudades, irmãos, com a paz, Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. 2 semanas atrás, ministrei uma palavra sobre a substância do crer, né? Aquilo que você crê, né, com mais intensidade, é aquilo que vai se manifestar na tua vida. Se você crê mais na maldição, por exemplo, da tua família, de doenças hereditárias, se você crê com mais intensidade nisso, isso vem para você, embora você seja crente. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. Então, tudo é possível. Então, seja bom ou ruim, isso vai acontecer na tua vida porque você está crendo. Então, nós entendemos que a palavra crer, ela é uma palavra que é a substância que tanto Deus precisa na tua vida, como Satanás também precisa. Então, se você crê em alguma coisa com muita intensidade, aquilo vai acontecer na tua vida, seja bom ou seja ruim. Amém? Amém. Então, nós temos que começar a crer nas coisas que a palavra de Deus nos está mencionando, nos está direcionando. Amém? Então, partindo desse ponto da última semana, e também passando pela semana passada, onde o pastor Luiz nos ministra uma palavra, onde fala que, né, nós não podemos fazer tudo o que as pessoas estão fazendo ao nosso redor. Ou seja, se todo mundo faz uma coisa, não significa que aquilo que todo mundo está fazendo está correto. Não é isso? Né? Porque nós temos um Deus, nós temos um propósito e nós temos um caminho. Né? O caminho das pessoas do mundo, ele vai te levar para um lugar. Mas o caminho de Deus te levará para um lugar totalmente oposto àquilo que o mundo está fazendo. Então existem 2 caminhos e 2 verdades. Né? Para nós a verdade é a Bíblia, para eles a verdade é outra coisa. Né? Então nós temos 2 caminhos. Né? Então nós temos que começar a preparar a nossa vida para a vinda do Senhor. Amém? Eu tenho que preparar a minha vida para a vinda do Senhor. Mas eu tenho que viver uma vida na terra de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, na semana passada, na última ministração, eu usei, né, Marcos 9:23, que diz, o versículo que eu citei agora, tudo é possível aquele que crê. Amém? Amém. Então nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre esta questão do crer. Muitas vezes nós cremos naquilo que ouvimos, amém? Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos alguma coisa e nós cremos em isso vai acontecer para nós, porque nós estamos crendo naquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira ou com aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Quando nós ouvimos alguma coisa, isso pode entrar no teu coração e isso se transformar, né, em algo, uma substância que Deus precisa ou que Satanás precisa para aquilo vir a acontecer na tua vida. Então, aquilo que nós ouvimos é a maneira que entra as coisas na nossa vida, através do nosso ouvido, aquilo que nós ouvimos. Por isso que você está aqui nesta noite, porque você precisa ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te mostrar o caminho, a palavra de Deus vai te mostrar, vai clarear o caminho, vai trazer a verdade, vai trazer um conhecimento da verdade para a tua vida, e você vai começar a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Quando você não escuta a palavra de Deus, você
obrigatoriamente vai estar escutando algumas coisas na tua vida. Amém? Amém. E quando nós escutamos outras coisas que não faz parte da palavra de Deus, que não faz parte do conteúdo que Deus preparou para a nossa vida, essas coisas se tornam realidade na nossa vida. Isso vai passar a... Como é que eu posso explicar? Isso vai fazer com que as coisas que tem dentro do seu interior, ela vai ser demonstrada de uma maneira. A palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Amém. Quero que você abra comigo lá em Romanos 10, 17. Que é um texto que eu vou ler com base. E depois nós vamos... Mateus 7,16. Mateus 7,16. Deixa o Marcos, o outro para depois. Amém. Mateus 7,16. Amém. Amém? Amém. Acharam? Amém. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Amém? Amém. Eu não quero focar muito nesse ponto, mas eu quero trazer um ponto em específico na nossa vida. Primeira coisa, nós colocamos para fora, ou realizamos na nossa vida, como de atitude, aquilo que nós temos no nosso interior. Uhum. Amém? Não tem como eu Verdade. demonstrar e fazer uma coisa aqui que não realmente não coincide com aquilo que eu tenho dentro de mim. O que Deus está falando para você nessa noite, não tem como eu ser uma pessoa boa por dentro e fazer coisas ruins por fora. Uhum. Amém? Amém. Porque tudo aquilo que está no meu coração é daquilo que está no meu coração é que a minha boca vai falar. Verdade. Então não tem como eu ser bom por dentro e falar coisas ruins. E não tem como eu ser ruim por dentro e fazer coisas boas. Porque a atitude, ela não vai coincidir com aquilo que eu tenho no meu interior. Por isso que ele está falando que a árvore ruim, ela não vai dar bons frutos. Porque ela está fincada em algo que não pertence a Deus. Mas aquilo que está arraigado, fundamentado e com raiz na palavra de Deus, vivendo no Espírito Santo, não tem como produzir maus frutos. Então aquilo que está sendo produzido por nós, no nosso cotidiano, no nosso linguajar, na maneira em que nós nos procedemos, né, em algumas atitudes da nossa vida, demonstra aquilo que nós somos realmente. Não tem como você não demonstrar aquilo que você é, se você está fazendo alguma coisa errada. Né? Aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, no meu cotidiano, no dia a dia, no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar, né, demonstra aquilo que eu sou por dentro, aquilo que realmente eu sou, verdadeiramente eu sou. É por isso que quando nós estamos dentro da casa de Deus, quando estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, nós estamos nos enchendo da palavra de Deus, e quando nós falamos o quê? Palavra de Deus. Ou agimos de acordo com aquilo que nós conhecemos dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Amém. Ela vai clarear o nosso caminho para que possamos andar na verdade. Ela nunca vai clarear algo que não seja de acordo com a verdade de Deus. Amém? Amém. Ela nunca vai fazer você andar por lugares errados para fazer uma coisa certa. Ela vai fazer o certo na tua vida para que você continue andando e fazendo as coisas certas. Amém? Amém. A vida do cristão sempre vai estar focada nesse trilho, vamos dizer assim, na nossa vida espiritual. Por quê? Veja, se você fazer uma coisa, por exemplo, vamos supor, se você vê o teu pastor saindo de um bar, por exemplo, né? Com uma cerveja na mão, com um uísque na mão, o que você acharia do teu pastor? O pastor prega sobre as coisas do mundo, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas a atitude dele não coincide com aquilo que ele está fazendo no público. Qual seria
né, o grau de confiabilidade do meu ministério na tua vida? Você passaria a acreditar naquilo que eu estou falando para você aqui? Minha credibilidade seria zero. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que eu estou ministrando. E a mesma coisa com cada crente. Porque todo mundo sabe que você vem para a igreja, você escuta a palavra de Deus, mas se você não faz o que está na palavra de Deus, o mundo está de olho em você. Hebreus 12 diz que tem uma nuvem de testemunho a nosso favor, ou contra nós. Verdade. Pastor, mas o que é isso? Bom, eu quero levar você para o mundo espiritual. Para entender essas coisas, tem que ser no mundo espiritual, porque a Bíblia não é natural. Quem quer entender a Bíblia naturalmente, ele vai acabar ficando louco. Nós temos que entender as coisas do modo espiritual. Então, nesse versículo, quando se fala que tem uma nuvem de testemunho, seja ao nosso favor, ou seja contra nós, significa que existe milhões de anjos, né, ao nosso favor, vendo aquilo que nós estamos fazendo de correto. Mas existe um monte de demônios, milhões de demônios olhando para a nossa vida, vendo o que nós estamos fazendo de errado. Porque existe um motivo para isso. Chegar diante de Deus e falar, ó, ele fez errado. Ele nos acusa. Por isso que a palavra de Deus diz que o acusador, ele não dorme. De dia e de noite ele está nos acusando diante de Deus. Se nós damos arma para o diabo, ele vai chegar diante de Deus e vai nos acusar diante de Deus, e Deus não vai poder fazer nada em favor de nós, porque nós preferimos fazer aquilo que era errado. Porque a decisão do homem está nas suas mãos. A palavra de vida está no poder da nossa língua. Falamos ou não falamos. Amém? Se eu ministro palavra de vida na vida das pessoas, as pessoas vão um dia atender e ouvir essa palavra, porque está ministrando vida. Mas se eu sou uma pessoa explosiva e falo coisas que não convenham um crente proceder daquela maneira, está demonstrando duas coisas iniciais. Primeiro, aquilo que ele está levando dentro não coincide com aquilo que ele representa no reino de Deus. Amém? E outra, essa pessoa que age dessa maneira pode desviar uma pessoa ou tirar, né, ali a oportunidade daquela pessoa que ainda não conhece Cristo, que está se espelhando em você, para poder conhecer Deus. Porque nós somos o espelho de Deus na terra. As pessoas olham para nós e eles têm que ver Jesus em nós, porque nós somos crentes, nós somos cristãos, eles não. Então nós temos que começar a andar de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Por isso que eu falei que tudo aquilo que nós ouvimos, ele vai entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e ele vai começar a transformar. A transformação do crente não começa na sua vestimenta para o lado de fora, ele vai começar no seu interior, porque no seu interior, mudando o seu interior, ele vai mudar a minha maneira de proceder, a minha maneira de caminhar, a minha maneira de ouvir, a minha maneira de responder, a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, de pensar, de agir. Porque tudo aquilo que eu faço daqui para fora, no mundo natural, vai demonstrar aquilo que eu sou interiormente. O meu interior, ele tem que estar alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Se Deus colocou em nós o seu Espírito, nosso Espírito tem que estar alinhado com o Espírito Santo. Pastor, por que, pastor? Porque todo aquele que é alinhado e todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus, são reconhecidos no céu como filhos de Deus. Amém? Então, por isso que há um alinhamento na nossa vida. Nós precisamos nos alinhar com os trilhos da palavra de Deus. Não tem como viver uma vida na terra, né, de acordo com a palavra de Deus e fazer as coisas erradas. Ou fazer as coisas erradas e tentar viver uma vida nos trilhos da palavra. Porque quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a um e nós estamos aborrecendo a outro. A palavra de Deus diz que quando você adora a Deus, você aborrece o outro. Mas se você adora o outro, você vai aborrecer a Deus, ao outro Deus. Então existem dois deuses. O mundo, eu sempre explico para vocês, e sempre falo, e sempre friso, e vou frisar isso a minha vida inteira. O mundo é governado apenas por dois poderes: o de Deus e o de Satanás.
aquilo que não foi feito debaixo da unção do Espírito Santo não faz parte das coisas do mundo. Ou seja, aquilo que não foi feito debaixo da unção de Deus faz parte do grupo do mundo. Amém? Agora está certo. Agora está certo. Amém. Mas aquilo que não foi feito, aquilo que foi feito debaixo da unção do Espírito Santo jamais se encaixará dentro das coisas do mundo. Então, quando nós usamos as coisas de Deus para viver debaixo da unção de Deus, nós estamos vivendo debaixo do trilho correto. Estamos fazendo, ouvindo, agindo e vivendo de acordo com a palavra. Quando nós não estamos usando isso, automaticamente o crente está debaixo de outra liderança. Entende isso? Quando eu não estou debaixo da liderança do Espírito Santo, mas pastor, eu sou crente, mas se eu decido fazer uma coisa que não está de acordo com aquilo que está na palavra, eu estou debaixo de outra liderança. E quando eu estou debaixo de outra liderança, significa que Deus, Ele não vai poder chegar na tua vida e falar, ó, você não vai poder fazer isso, Ele pode até falar, mas Ele não pode intervir uma reação do diabo na minha vida. Por quê, pastor? Porque tudo está nas nossas mãos, é nossa decisão. Porque Deus, Ele não vai passar por cima do teu livre-arbítrio. Do teu livre-arbedrio. Entendeu, irmão? Arbedrio, né? Porque nós temos que decidir tudo aquilo que fizemos. Se nós ouvimos alguma coisa que não pertence a Deus, nós rejeitamos. Mas se nós ouvimos alguma coisa que nós sabemos que o Espírito Santo está no negócio, nós aceitamos. Amém? Amém? Se nós não vivermos dessa maneira, julgando aquilo que está chegando no meu ouvido, eu não posso distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás. Né? Lucas 15, né, ele fala do filho pródigo. O filho pródigo é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre falei aqui na igreja, ensinei algumas vezes sobre isso. A partir do momento que aquele rapaz, ele pede a sua herança e ele sai do terreno, ou seja, da fazenda, né, vamos dizer assim para você entender melhor, ele pulou a cerca para o outro lado, ele já não está debaixo das mãos de Deus. E o que aconteceu com ele? Foi caindo, perdeu tudo e foi comer a comida dos porcos. Aí ele se lembra, pô, na casa dos meus pais, até os caras que trabalham dentro da fazenda do meu pai, comem coisa boa, se vestem bem. E eu estou aqui, eu sou filho, veja, ele é um crente, fora dos domínios de Deus, né? E Satanás faz isso. Quando um crente sai da igreja, Deus não pode mais intervir na vida dele. Ele pode tentar trazê-lo de volta, mas não vai intervir sobre a sua vida, porque ele não está debaixo da autoridade de Deus. Por isso que você vê todas as pessoas que tiveram uma unção muito grande dentro do ministério de Deus, seja como cantor, como pastor, quando esses se desviam e vão para o outro lado, né, passaram ali a divisa, vamos dizer assim, do mundo espiritual, onde é governado por Deus, e no mundo espiritual que é governado por Satanás, você veja que eles caem muito fundo, muito fundo. É incrível como Satanás ele tem um ódio tão grande dessas pessoas que um dia andaram na unção, conheceram a graça, viveram na glória, né, e um dia eles decidiram sair desse lugar, né, passaram ali a divisa, vamos dizer assim, e eles então entraram no lugar que o único lugar que ele vai ter como final é a morte, né? E Satanás ele vai humilhar essas pessoas, vai chegar num nível tão profundo, mas tão ruim, né? E nós vemos tantas pessoas, eu não quero citar nomes e nem ninguém aqui, mas tem tantas pessoas que nós conhecemos como que tiveram um auge no mundo espiritual e que hoje estão acabadas porque decidiram deixar o reino de Deus. E por que Deus não interfere? Deus ele está chamando, Deus está batendo na porta. Basta você decidir, basta você ouvir a voz de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer distância da nossa vida, quando nós estamos naquele lugar, é porque nós decidimos estar naquele lugar. E o dia que você decidir levantar a tua mão naquele lugar, Deus te tira de lá e te traz para cá. Porque quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi nos
transportar daquele reino de morte, das trevas, do inferno, para o seu reino do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Amém. Então foi uma decisão. Então isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Viver no Evangelho de Deus é uma decisão. Você decide estar na igreja. E se você decide estar na igreja, existe um trilho no qual nós devemos andar. Não há como nós vivemos dentro da palavra de Deus, nós vivemos dentro da igreja e nós não começarmos a produzir aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo. Deixa eu trazer para vocês aqui. Isaías capítulo 55, versículo 11. Que tudo aquilo que nós temos no nosso interior, uma das maneiras que nós produzimos, 55? Isso aí é quando? 55, 11. Uma maneira que nós temos de produzir isso no mundo espiritual, ou no mundo natural, é através da palavra. Amém? Então veja o que diz aqui. Isaías 55, versículo 11. Todos acharam? Amém. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Então, ou seja, tudo aquilo que nós temos no nosso interior, existem duas maneiras, né, de se manifestar no lado de fora. É pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, né, mas é por aquilo também que nós falamos. A palavra tem um poder. Ah, mas essa passagem, quando você lê o capítulo inteiro, você vai entender que foi Deus que falou aquilo, né? Mas agora eu quero perguntar para você, onde Deus está habitando? E quando você fala, quem fala? O Senhor. Se nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, aquilo que nós falamos tem o mesmo poder do que a palavra que Deus falou. Deus, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando ele começa, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando ele começa a criar todas as coisas, o que ele falou para que aquilo se transformasse em real? A palavra. Faça-se o sol. E criou-se o sol. Faça a separação das águas. E houve separação das águas. Cria-se os luminares. E que foi criado os luminares. Foi através do quê? E a palavra de Deus diz que tudo se sustém pelo poder do quê? Da sua palavra. Então, a palavra de Deus sustenta todas as coisas até hoje. Então, quando nós falamos uma palavra e emitimos uma palavra com fé, dirigida pelo Espírito Santo, nós estamos sendo usados como um canal de bênção para a vida de vocês. Aleluia. Amém? Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós proferimos. Porque essa palavra ela vai sair dos nossos lábios e ela vai cumprir o seu propósito. E ela vai atingir o seu destino. Então existem duas maneiras que nós podemos manifestar o que nós temos dentro. Através daquilo que nós fazemos e através daquilo que nós falamos. Se nós abençoamos, seremos. Se nós amaldiçoamos, Seremos amaldiçoados. se nós julgamos, Seremos julgados. então a palavra de Deus diz, não julgue para não ser. Por isso, se você julga, você vai retornar essa palavra para você novamente. Se você fala mal de alguém, essa mal vai voltar para você de uma forma ou de outra. Então existem essas coisas que nós temos que começar a controlar na nossa vida. Pelo poder do Espírito. Porque nós temos, nós como crente, pelo poder que habita em nós, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, há um poder que opera em nós hoje. Esse poder é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que... Me fortalece. Quem te fortalece? O Espírito Santo. Aquele que habita em você. Há um poder latente em nós. E nós somos instrumento
desse Espírito, chamado Espírito Santo. É a natureza divina do Pai habitando em nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Então nós temos um poder de fazer com as nossas mãos, ou desfazer, destruir com as nossas mãos. Com as nossas palavras, nós temos o poder de construir e de destruir. O crente, ele é um instrumento muito perigoso na terra. As pessoas que não ainda descobriram isso. Eu vi um testemunho do pastor, que ele orava muito, ele gostava muito de carro esportivo. Até contei agora há pouco com o irmão. Deu uma entradinha ali, né, irmão? E ele orou muito para Deus que ele queria um Porsche. Naquela época ele não tinha condições de ter um carro daquele, mas Deus deu. E tanto que ele orou, pediu para Deus, Deus deu para ele aquele carro. E ele estava andando um dia, né, ele parou no semáforo e assaltaram ele, queriam roubar o carro dele. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, foi Deus que me deu. Se você entrar aqui, eu deixo você nas mãos de Deus, eu não sei o que vai acontecer contigo. Mas que foi Deus que me deu, foi Deus. E o cara arrancou ele do volante, jogou ele para fora do carro. A hora que ele sentou no volante, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Aí o outro que estava entrando no carro, o dono do carro olhou para ele e disse, eu falei que era de Deus, você não me ouviram. Agora está aí o resultado. Né? E aí o outro, ó, foi embora. Então, há uma palavra que pode ser construtiva debaixo da unção do Espírito Santo. Mas essa unção pode também trazer, mal usada na tua vida, pode destruir pessoas. Se nós falamos como crente e nós damos um mau testemunho como crente, esse mau testemunho pode destruir vidas. Por quê? Porque uma vez que alguém do mundo me vê saindo de um bar com uma garrafa de uísque na mão, essa pessoa um dia chega na igreja, imagine só, chega na igreja, né? E quem está pregando? Né? O pastor que estava no bar. O pastor que estava saindo do bar com uma garrafa de uísque na mão, né? Aí ele vai sentar lá atrás, vai ouvir a palavra de Deus e ele não vai aceitar Jesus. Por quê? Porque aquilo que eu fiz trouxe algo no coração dele que não permitiu ele ouvir aquilo que eu estava ministrando. Pela minha atitude, por aquilo que eu fiz. Então, aquilo que nós fazemos, o mundo está nos olhando. Talvez no momento em que nós fazemos, nós não percebemos. Mas devido ao momento, vai chegar o resultado. Né? E aí, como seria a minha reação? Sabendo que essa pessoa não aceitou Jesus por causa daquilo que ele me viu fazer no mundo. Então, tem duas coisas que nós precisamos entender na vida espiritual. As coisas de Deus e as coisas do mundo. As coisas do mundo não podem fazer parte do nosso cotidiano. E as coisas de Deus jamais poderão fazer parte das coisas do mundo. Então, existe sempre um muro que divide. Né? Por isso que fala que a palavra de Deus em Apocalipse fala que assim, tem o quente, né, o frio, e o morno e o frio. Né? Se é frio, é frio. Se é quente. Mas se for morno, o que Jesus fala? O que Deus fala? Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, quem é o morno aqui? Já entenderam quem que é o morno aqui? O crente é aquele que está salvo, aquele que está quente, está salvo. Aquele que está frio, que já está condenado. Porque a palavra de Deus, que aquele que não aceitou Jesus, não vai ser, já está condenado. A palavra diz assim. Amém? Quando você aceita Jesus, vive na vida, no Espírito, obedece a palavra de Deus, faz o que está sendo ministrado na tua vida, você está, porque está quente. Mas se você está morno, é aquele que está no quente, está no frio. Uma hora ele esquenta, aí ele fala, está pegando fogo, ele desce, dá uma esfriada e fica sempre no meio. Aquele morno, ele conhece a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. Ele gosta de ouvir a palavra de Deus, mas não se decide em que lugar vai ficar. E o que Deus faz? No dia que ele vier buscar a sua igreja, ele vai ficar. Por ser vomitado das bocas de Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A vida de um crente, ele é separado. Romanos 12 diz que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Amém? Então é um sacrifício viver em santidade para Deus.
Porque tudo aquilo que é oferecido no altar de Deus no Antigo Testamento tinha que ser realmente algo muito perfeito, né? A ovelha que ia ser sacrificada, ela tinha que ser perfeita, né? O bode tinha que ser perfeito. Então nós temos que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus. Então há um sacrifício que nós temos que fazer, né? A palavra que o pastor Luiz ministrou semana passada foi algo muito importante para nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós percebemos isso, que muitas vezes quando nós estamos num lugar onde todo mundo está fazendo, nós, para não sermos a ovelha negra, né, que é aquele que não faz, né, acabamos fazendo. Mas nós temos que decidir na nossa vida. Eu tenho que decidir. Fazer ou não fazer, está nas minhas mãos. Amém? Amém. Talvez uma atitude que para muitos é negativa, mas que para nós é benéfica, vai trazer um benefício no reino de Deus muito maior do que se tivesse andado seguindo a corrente. Amém? Amém. Porque vai tocar no coração de alguém que está ali. Uma pessoa do todo que aceite Jesus por aquilo que você está fazendo é maravilha para Deus. Amém? Amém. Então, cuidado com o que fala, cuidado com o que faz, porque tudo isso vai refletir na minha, na tua vida, na vida de Deus. Por quê? Porque somos representantes de Deus. Amém? Amém. Quando o mundo julga a tua vida, ele fala assim, aquele crente. Ele está falando de quem? De Deus. Nós somos representantes desse Deus. Porque nós somos habitação, somos templo do Espírito Santo. E nós habitamos, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Romanos 10 e 17. Rapidinho para nós. Deixar um relógio bem grandão, ó. Vai não passar da hora. Amém? Amém. Ali diz assim: consequentemente, versículo 17: consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Amém? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo ou de Deus. Mas eu pergunto: eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as palavras até os confins do mundo. Amém? Então não tem como dizer assim, eu não ouvi, eu não sabia, eu não entendi. Que a palavra de Deus está dizendo que ela ecoou por todo mundo. Amém? Glória a Deus. Deu para entender nessa noite? Louvado seja Deus. Quero que se coloque de pé nessa noite. Vamos estar orando a Deus para que Deus possa estar nos abençoando ainda, nessa noite. Nos abençoe no nosso descanso, na nossa semana que vai entrar. Porque é importante nós estarmos sempre guardados por Deus e respaldados pela sua palavra. Amém? Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite quero colocar a tua igreja, Senhor amado, debaixo das tuas mãos, colocar as nossas vidas, ó Deus, debaixo das tuas mãos. Pai amado, que essa palavra venha cair nos corações, Senhor amado, e que essa palavra venha crescer, ó Deus, venha frutificar, ó Deus, na vida dos teus filhos. Senhor amado, em nome de Jesus, que seja um marco, Senhor amado, um divisor de águas na vida dos teus filhos, da tua igreja, ó Deus, e que a partir de hoje, Senhor amado, esta palavra venha, Senhor amado, a dar o seu fruto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Te pedimos, ó Deus amado, que esta semana seja uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria no Espírito, Pai, que todas as coisas que o inimigo tem feito sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, sejam frustrados em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós declaramos a vitória, ó Deus, de cada um deles, ó Deus, que tudo que eles tocarem, ó Deus, sejam abençoados e prósperos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o culto está encerrado nessa noite. Glória a Deus e aleluias.